Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Matematilá. Eu sou Elias Pinheiro e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as possibilidades de duração de um ciclo no Matematilá. É importante que para assistir esse vídeo você já tenha assistido o vídeo sobre ciclos. O que é um ciclo, tá? A gente não vai explicar aqui com detalhes o que é um ciclo no Matematilá. Tem um outro vídeo aí você primeiro observa esse vídeo e depois vem para esse outro aqui, tá? Então vamos lá. Qual é que é a duração de um ciclo? Como que eu estabeleço o tempo? O Matematilá ele foi pensado para ser flexível, tá? Então a duração de um ciclo ela deve ser estabelecida pelos pais ou professores ou tutores que irão cuidar da educação da criança, seja a educação domiciliar ou a educação escolar. E nessa decisão, o que deve ser considerado? Deve ser considerado a idade da criança ou a forma de utilização escolhida para a utilização do Matematilá. Você pode utilizar o Matematilá como um programa único de matemática. Você pode utilizar ele acompanhado, né, em paralelo com outro, e isso você pode fazer na educação domiciliar ou na educação escolar. Então, essa forma de utilização ela deve ser considerada para se estabelecer o que é um ciclo. A duração. Nós só estabelecemos o que é um ciclo, o que compõe um ciclo, mas a duração dele, quem estabelece são os pais, os professores, os tutores, quem está cuidando do planejamento da educação da criança. Então, eu vou mostrar aqui algumas possibilidades e existem outras, e a sua necessidade também pode não estar encaixada perfeitamente nas que nós mostraremos aqui. E aí você pode perguntar para a gente, perguntar nos grupos e vai tirando a sua dúvida para completar o seu planejamento. Então aqui, olha, entenda essa tabela como se fosse o ano e com os seus 12 meses, tá? Então cada célula aqui dessa tabela azul é um mês do ano. Nessa configuração, eu teria a duração do ciclo um ano, 12 meses, sendo que nesses 12 meses, 3 são de folga, tá? 3 meses de folga. Então eu teria janeiro aqui de folga, julho de folga e dezembro de folga. Essa é uma das possibilidades. Então eu encaixo os 9 livros durante no ano todo, né, em 9 meses, cada livro vai ser estudado em um mês e restariam 3 meses de folga. E aí você poderia fazer o que quisesse com esses 3 meses. Ou pegar, usar os meses para um livro mais complexo, né? E aí você vai decidir de acordo com a sua realidade. Então, nessa configuração, um ano de ciclo, um livro para cada mês, 3 meses de folga. Vamos ver uma outra possibilidade. Nessa aqui, eu continuo com um ciclo de um ano. O que mudou em relação à possibilidade anterior é que agora eu tirei as folgas. Eu tinha falado lá que, né, anteriormente tinha uma folga em janeiro, em julho e em dezembro. Agora eu tirei essas folgas e coloquei um livro em 2 meses. Olha, então esse livro verde aqui, digamos que ele fosse aritmética do primeiro ciclo. Então eu destinei 2 meses para esse livro. Geometria aqui, olha, eu destinei 2 meses para a geometria. Ou poderia colocar geometria no primeiro e colocar conjuntos em 2 meses, tá bom? Então é você que decide aí esse tipo de escolha. Qual livro e quanto tempo ele vai levar para ser estudado. Então, novamente, nessa possibilidade aqui, seria um ciclo de um ano de duração, tá bom? O que não muda no ciclo? Os 9 livros das 9 áreas da matemática que a gente estuda em cada ciclo. Então, seriam estudados nessa configuração 9 livros, um para cada
aliás, 6 livros iriam um para cada mês. E outros 3 livros, nesse caso aqui, ó, tá sendo esse rosa, esse aqui e esse último aqui, esse verde. Então, 3 livros seriam estudados em 2 meses, tá bom? Vamos ver outra possibilidade. Agora, nós temos o que? O ciclo em 1 ano e meio, tá? 1 ano e meio. Nessa configuração, cada livro vai ser estudado em 2 meses. Olha, ele está aqui na divisão do mês, olha, de um mês para outro, para dizer que ele está nesses 2 meses. Olha. Então, esse rosa aqui está nesses 2 meses, o preto aqui está nesses 2 meses, e aí vai. Então, você completaria 1 ano todinho, mais 1 ano e meio. Quando que seria viável isso? Digamos que a criança tenha 5 anos e meio. Aí você começa, faz a metade da idade dela de 5 anos, os 6 anos dela completo, e aí começa o segundo ciclo quando ela tiver 7 anos. Tá? Essa é uma possibilidade. Pode se encaixar em outras realidades. 1 ano e meio é possível ficar sem folga ou estabelecer folgas de 1 semana. Isso aí não precisaria nem estar aqui. Poderia estar no seu planejamento lá. Por isso que eu nem coloquei. Então, 1 semana de folga você conseguiria encaixar tranquilamente, porque são 2 meses para cada livro desse aqui, tá bom? Então, nessa configuração, você consegue 1 ano e meio, tá? 2 meses para cada livro. Vamos ver uma outra. Então, nesse caso aqui, o ciclo dura 2 anos. Então, o que aconteceu? A mesma configuração de os 9 livros. Então, na opção anterior, deixa eu voltar, você não tem folga. E é 1 ano e meio. Agora, você tem o ciclo de 2 anos e tem as folgas. Então, você tem 6 meses de folga e 2 livros por mês. Então, na opção anterior, nós tínhamos um livro para 2 meses. Novamente, temos um livro a cada 2 meses. Só que aqui a gente consegue 6 meses de folga, tá bom? Qual é essa realidade aqui? Vou dar um exemplo. A criança começa com 5 anos e aí ela tem, tranquilo, 5 anos e 6 anos para fazer o primeiro ciclo, porque o segundo ciclo ela só precisa começar com 7 anos. Então ela poderia adotar essa forma aqui. Os meses da folga pode ser estabelecido com toda a flexibilidade, né? É só para medir mesmo. Nesse caso, cada livro levaria 2 meses para ser estudado. O último caso que eu trouxe aqui, o último exemplo, é um aqui corrido. Se fosse 2 ciclos em 1 ano e meio. 2 ciclos em 1 ano e meio. Você observou que são 9 livros por ciclo. Então, nesse caso, nós iríamos encaixar os 18 livros de 2 ciclos em 1 ano e meio. Não é exagero, não é fora da realidade. Não é para todos, não é para todos os casos, não é para todas as crianças. Isso aqui é uma possibilidade. Imagine que a criança, ela começou ela vai adotar o matemática lá aos 7 anos de idade, aos 8 anos. Então seria interessante que ela pudesse dar uma acelerada, né? E aí ela poderia fazer essa configuração, 2 ciclos em 1 ano e meio. E uma criança de 8 anos ela consegue ler os textos, então ela poderia acelerar sim, com apoio. Ela conseguiria fazer os 2 ciclos em 1 ano e meio. Não é a realidade para todos. Eu estou mostrando que a duração do ciclo ela pode se adaptar à realidade da criança, da família e do modelo que foi adotado para ela. Então é isso. Existem outras configurações. Se você ficou em dúvida, sua situação não foi contemplada aqui nesse vídeo, aí você pode interagir, perguntar no grupo, perguntar nos nossos canais de comunicação, que a gente pode ajudar a concluir aí o seu planejamento, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo.